Vamos hoje fazer o nosso evangelho pensando na alegria hoje, pedindo à espiritualidade amiga que possa nos auxiliar a ter olhos para amar tudo o que a gente vê. Hoje a gente estuda essa alegria a partir da prece, que é esta invocação. Esse é o texto de Kardec, dos Espíritos. É uma invocação ao plano superior, para que nos ajude a olhar a vida de outra forma. É uma prece diferente. É a prece que os espíritos superiores fazem. Eles amam a Deus a partir do trabalho no bem, que é o caso de Mozart, que a gente vai estudar hoje. Eles amam a vida, a tudo. Tudo eles olham com uma alegria interior profunda, como quem percebe o tempo curto da Terra e, ao mesmo tempo, precioso. Então, eles têm essa visão mais intensa. Tanto é que ele fez, sabe quantas músicas? 601, que alguns estudiosos compilam, tem outros, mas que esse número vai mais para longe, né? Então, espíritos que trabalhavam muito no bem, aí se conectavam ao que faziam. Tanto é que há uma frase que é histórica, né? De Mozart, que ele diz: eu sou um homem vulgar, mas minha música não é. Falando justamente desta relação dele com o plano espiritual. Havia o mundo espiritual, havia a tarefa dele a ser cumprida, no caso, a música. E todos nós temos nossas tarefas. Ele vinha trazer determinados elementos composicionais e, historicamente, também o Norbert Elias, um sociólogo, diz que ele se antecipa à chamada música de concerto para sair só do ambiente da igreja, porque, por exemplo, o pai dele ficou toda a vida submetido a um determinado superior do lugar. E ele queria trazer a música não só para a igreja, mas para outros cantos. O Mozart queria que as pessoas fossem livremente assistir às suas obras, às suas óperas, às suas apresentações. Então, de certa forma, no momento em que a música era, de certa forma, vinculada aos salões da nobreza, que se compunha politicamente como junto ao clero, não é? O clero ficava junto da nobreza, embora competisse, eles se articulavam, vamos dizer, no poderio, na direção da sociedade daquele tempo, com todas as contradições que isso acarretaria. E o Mozart se antecipa a trazer um tempo em que o mundo é mais plural, em que a música poderia percorrer novos caminhos, novos espaços, novos audientes, novas pessoas que tanto a fizessem como a escutassem. Então, essa ideia de trabalho e alegria, ela é fundamental. Vamos hoje ver no Evangelho o que Jesus disse: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Mas a gente já viu aqui, não é o nosso foco hoje, que esse o que quer que pedirdes na prece e que obteremos é a força de superar nossas imperfeições. As montanhas, quando Jesus disse: se disseres a uma montanha, sai dali para aqui, daqui para lá, e acreditais que o conseguireis, isso acontecerá. Nem que tenhas fé como um grão de mostarda, quer dizer, nem que vós tenhais um pouquinho de fé, como se diz. Mas essas montanhas, comenta Kardec, é um simbolismo, significa as nossas imperfeições, nossas dificuldades, a má vontade, as resistências, não é? São trabalhos que a gente vai fazer mais dentro, mas que se manifestam fora do mundo, como ação no mundo, como intervenção no mundo, e que quando a gente atua, removendo, fazendo esse esforço interior de se transformar,
que acaba por se manifestar em algum nível no mundo, embora não mude magicamente os quadros de dificuldades sociais. Mas nosso trabalho interior com as nossas imperfeições, com essas montanhas, são verdadeiras montanhas, no sentido que, às vezes, são arraigadas, vêm de muito longe, de muitas vidas, muitas reencarnações. Então, se a gente acreditar que pode fazer esse trabalho de nos transformar, de burilar o que precisa ser aperfeiçoado, também será muito importante. Hoje a gente lê um trecho de Santo Agostinho. É interessante a relação que Santo Agostinho tem com o pensamento espírita, como um dos espíritos da falange do Consolador, que é esse número imenso de espíritos que vem ajudar Kardec a trazer ciência, filosofia e religião espíritas, que é uma outra pegada, como se diz hoje, outra visada em termos de religião, em termos de ciência, que trabalha a relação entre o mundo físico e espiritual, e em termos de filosofia, que traz essa pergunta pelo sentido da vida, das experiências, o que é o ser, o destino, a dor, estas questões da existência humana. Então vamos ler o Santo Agostinho, Alegria da Prece. A gente uma vez leu, mas ele está no final do capítulo 27. Vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes ou superiores, acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o calor das paixões que nos dominam. Paixão tem sempre, como diz Kardec, um parêntese, um fundo de amor, mas quando ela lesa o outro ou a gente perde o controle com ela passa a ser um movimento inferior da alma, algo que tinha uma raiz de coração, de afeto, passa a ser, com sua força avassaladora, um elemento de destruição de muitas boas coisas. Então ele diz aqui, no recolhimento e na solidão também estáis com Deus. Para vós tudo se revela. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos anjos, a voz doce e suave ele diz serafins, arcanjos, porque na hierarquia católica isso tinha gradação em termos de evolução, representava uma gradação a esse simbolismo. Em que delícias caminhareis? Vossa linguagem nem pode definir esta felicidade. Doces vozes, embriagadores perfumes, a alma saboreia, se lança a estas esferas desconhecidas. Orai com Cristo, levai vossas cruz no sentido das dificuldades que o nosso espírito enfrenta num mundo de expiação e provas. Ela é uma imagem que as pessoas colocam como uma coisa que deixa um Cristo pregado. Não, a cruz foi um momento de extremo amor, escolhido, consentido por ele, e poderia não ter acontecido se os homens tivessem superado suas más paixões. Como a gente pode dizer que a pandemia não estaria acontecendo se nós tivéssemos outra postura diante da natureza, do outro, diante da espiritualidade, diante da vida imortal, inclusive, né? Porque a gente modifica as situações da Terra, modifica as situações da nossa vida com a nossa ação, com o nosso pensamento, com a nossa capacidade de amar. E manifestar isso na casa do mundo, como a gente gosta de dizer,
Então, a gente vê aqui os ruídos confusos da Terra vão ficando distantes quando a gente se aproxima da música das esferas mais evoluídas. E isso acontece no trabalho, como a gente vê na vida de Mozart, e também na própria alegria da vida. Como a gente disse antes, ele dizia: eu sou homem vulgar, mas a minha música não é. Aí tem a humildade de reconhecer-se com essa condição humana e, ao mesmo tempo, a filiação a um projeto espiritual maior que traz uma tarefa na reencarnação. Vamos ler hoje uma entrevista, um trecho só, que fala em que Mozart conversa. Esse texto está na Revista Espírita. Depois a gente vê o ano. Em nome de Deus, é o espírito de Mozart? Ele diz sim. Por que é Mozart e não outro espírito? Aí ele responde: foi a mim que evocaste, então vim. Que é um médium? Pergunta: o agente que une o meu ao teu espírito. Quais as modificações fisiológicas e anímicas, quer dizer, da alma, que sofre o médium ao entrar em ação com os espíritos, em ser esse intermediário? Médium é intermediário entre esses dois planos. Seu corpo pode nada sentir, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me a vós. Parcialmente desligado da matéria, o nosso espírito, quando a gente se relaciona com o plano espiritual, todos são médios, né? Então embora uns sejam mais ostensivamente do que outros, mas ele está dizendo que o nosso espírito, quando se comunica com o mundo espiritual, está parcialmente, para intermediar, vamos dizer, sua ação ou sua fala, ele está parcialmente liberto ou desprendido da matéria. Por que parcialmente? Porque o nosso corpo espiritual, que se afasta um pouco, e se afasta às vezes muito quando se desdobra e vai a lugares, vê coisas, não é? E no sonho, sobretudo, vive coisas no mundo espiritual, em outros planos, até em outros planetas pode viver. Então, isso quando o nosso corpo dorme, porque para a gente viver esse desprendimento, o corpo tem que estar numa certa sonolência quando acordado, num estado meio crepuscular, não é? Entre vigília e sono. Então, já numa soltura de laços, mas o nosso corpo se desprende parcialmente, porque onde quer que ele vá, ele fica ligado por cordões fluídicos que só se desatam com a morte, não é? A morte do corpo físico. Depois da morte do corpo físico, assim que o corpo físico não dá conta mais, é que, na verdade, um pouco antes começa o desprendimento, mas largar-se de todo só após a morte do corpo físico. E às vezes demora bastante, com o desligamento completo de todos esses laços. Então ele pergunta mais: o que é que se passa neste momento, na hora do transe mediúnico? Ele quis perguntar. Nada com o corpo, diz Mozart, apenas uma parte de seu espírito é atraída para mim. Faço sua mão agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele. Aqui ele está dizendo que o corpo da pessoa não se modifica. Ele pode até pegar a mão da pessoa para psicografar, mas é o espírito dele que age sobre o corpo do médium e sobre o próprio espírito. Então, assim o médium entra em comunicação com uma individualidade diferente da sua? Esta é a pergunta da pessoa que está entrevistando Mozart. Por certo, tu também estás em contato comigo, mesmo que não tenhas esta mediunidade ostensiva deste outro que escreve ou psicografa. Quais os elementos que concorrem para a produção deste fenômeno? Aí Mozart
responde: a atração dos espíritos com o fim de instruir os homens. Leis que hoje chamais de eletricidade, física, leis espíritas, mas são leis espirituais. Quais as condições indispensáveis? Uma faculdade concedida por Deus, diz Mozart. Qual o princípio? Aí ele diz assim: como espírito imortal, a alma tem consciência no ato da morte de si mesma? Ou depois da morte só? A alma geralmente, nas experiências de quase morte, a gente sabe hoje, né? E na morte, quer dizer, na hora em que ela se desprende de uma vez do corpo físico, ela vê em algum momento dessa passagem para o outro plano, ela vê sua vida pretérita, quer dizer, passada, e suas últimas provas. E já começa a fazer uma espécie de juízo, ajuizamento sobre seus atos. E a partir daí vai se encaminhar. Isso dura um tempo que a gente não pode dizer, depende da evolução e da história de cada espírito, não é? Do que ele vai ter que aprender na próxima encarnação, do que ele vai ter que viver no mundo espiritual para se preparar para ela. Então, depois da morte, a alma se acha desligada de todo elemento terrestre, do laço total com a Terra? Ele diz, de todo elemento não. A pessoa que desencarna ainda tem um fluido que lhe é próprio e que ela extrai da atmosfera de seu planeta e que representa, inclusive em termos de aparência, o corpo, a aparência da sua última encarnação. Veja, mas os laços terrenos nada mais são para ela. Ele está dizendo aqui que o nosso corpo espiritual ele é feito da matéria elementar daquele globo, da matéria cósmica elementar daquele globo, daquele planeta em que a pessoa vive. Por exemplo, nós temos um corpo espiritual, não é? Quando a gente dorme, nosso corpo físico dorme, nosso corpo espiritual se liberta, se emancipa, diz Kardec. Então, esse corpo espiritual, ele é semimaterial, tem propriedades que a gente desconhece, mas tem propriedades da matéria. Quer dizer, ele é feito de algo que ele extrai da atmosfera do planeta em que o espírito vive. Se o Mozart estiver em Júpiter, o corpo espiritual dele, mais utilizado, aí infinitamente muito diferente, ele é feito da matéria daquele globo, que é muito diferente da nossa. Por isso que com esse corpo espiritual, a gente não pode, facilmente pode acontecer, não é? Mas não pode acessar aquele mundo, porque esse corpo aqui não chega lá. Não consegue penetrar naquela atmosfera, porque que é só feita de... É mais rarefeita, ela é diferente, vamos dizer assim. Aí o nosso corpo espiritual, ele tem as propriedades da matéria daquele mundo em que a gente está, entendeu? Então, ele está dizendo aí. Então, ele diz assim, aí ele continua. O homem, então, em algum momento, depois da morte, ou mesmo antes, ele pode ter relances. Depois da vida física, desta última encarnação, ele pode ver mais uma retrospectiva, quer dizer, o passado, alguns conjuntos de experiências da vida passada ou das vidas passadas, mas, sobretudo, desta última vida. Ele pode até ter vislumbres das outras, mas na hora da passagem para o outro plano, o que ele vê é o que ele viveu nesta encarnação última, em que ele acaba de morrer, vamos dizer assim, né? O corpo físico acaba de morrer, né? Então, aí a pergunta vem, e ele percebe nesta hora o significado da vida terrena, o sentido da vida, a importância do destino e das suas tarefas em relação à vida futura?
ele diz, ele compreende a necessidade de depuração, de evolução para chegar ao infinito. Quer modificar-se, purificar-se no sentido de tirar o instinto, aquilo que não tem reflexão. A purificação, essa bem-aventurança do ser, ela envolve um estado de libertação da nossa inferioridade, sim. Os instintos, eles, como o Haroldo gosta de dizer, é Deus guiando as criaturas. Realmente, ele encontra respaldo no pensamento espírita para dizer isso. Tudo é belo da forma que é feito, mas toda a natureza evolui. Os animais, o mineral, tudo evolui. Nos mundos, no universo. Também os espíritos. Então, o que caracteriza a entrada no mundo da consciência é justamente o livre-arbítrio. Quer dizer, quando a pessoa tem pensamento contínuo, o homem, a nossa animalidade primitiva, ela tinha uma espécie de inteligência rudimentar no mundo animal. Mas quando a gente tem o pensamento contínuo, quer dizer, pensa todo o tempo, e a gente já consegue escolher, então já tem livre-arbítrio, ou seja, liberdade para escolher nossas experiências, mas também para colher as consequências delas, senão a gente não aprenderia o amor ao próximo, a nós mesmos e a Deus, que representa o amor que rege o universo. Representa. Eu não disse não é? É mais complexo falar de Deus. Ele tem muitos atributos, não é? A justiça perfeita, o amor. Então, quando a gente olha as coisas só por uma fresta, só nesta vida, a gente acha tudo injusto e se rebela. Mas se a gente perceber o encadeamento das vidas sucessivas, da evolução dos mundos, da evolução dos universos, isso que a ciência espírita traz com a religião e a filosofia espírita, a gente vai perceber que é como se a gente visse só uma frestazinha, olhasse pelo buraco da fechadura e visse só uma coisa naquela sala, num campo imenso, e achasse que aquela frestazinha de coisa que a gente vê já dava elementos para a gente ver um campo imenso, infinito. Não dá, não dá. Então, existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos, quer dizer, os espíritos, há alguns mais superiores que outros, no sentido do amor, dessa justiça, desse aprendizado com os mestres que Deus nos manda, como Cristo, Jesus, no planeta Terra. Ele diz sim, existe na vida futura diferença de evolução entre os espíritos. A bondade e as virtudes são seus títulos de glória. Bonito, não é? Como potência progressiva, é a inteligência que determina a marcha ascendente do ser? Quer dizer, a gente vai para esse estágio de ser superior de acordo com a nossa evolução em termos de inteligência. Ele diz, são sobretudo as virtudes, principalmente o amor ao próximo. Aí ele vai dizer, e essa hierarquia na capacidade de amar, na capacidade com o amor, ela vai determinar a residência das pessoas no mundo espiritual, vai determinar a força atrativa deles para viverem em determinados lugares e não em outros. Porque os que amam mais, eles são mais felizes e vão habitar planetas de pessoas semelhantes. Isso não significa que eles não façam trabalhos com os que estão na retaguarda. Muito pelo contrário, é porque eles fazem esses trabalhos que eles já são mais desenvolvidos em termos de afeto. Aí ele vai dizer, em que mundo habitais? Ali és feliz? Ele diz, Mozart, Júpiter. Ali desfruto de uma grande calma. Amo a todos os que me rodeiam. Não temos ódio.
Aí ele faz uma pergunta pessoal para que ele identifique um assunto da vida dele, mas aí ele não diz. A pessoa que está entrevistando ainda está em dúvida e ele responde de forma, uma coisa que só ele sabia. E aí eles não dizem isso, né? Envolve outras pessoas que estavam reencarnadas. Ele não diz isso. E aí isso faz com que a pessoa se certifique. Essa coisa da identidade dos espíritos, mesmo que os espíritos, isso Kardec diz e é verdade, não aceitem ficar sendo bisbilhotados para ver se são assim, se são eles mesmos, ainda isso não quer dizer que eles não respeitem as pesquisas mais sérias e tudo, mas eles não se submetem a coisas muito chulas, muito sem sentido, muito vulgares, no sentido de que visam só a depreciação do amor, do bem, que uma doutrina que vem do mundo espiritual e verte para o nosso estágio de evolução. A significação dessa doutrina é muito importante nesse estágio evolutivo. Então, a pessoa desprezar ou desqualificar as experiências de estudo, de trabalho com ela, eles não se ligam nisso, os espíritos superiores. Aí eles saem de perto. A gente pode ver, então, com relação à vida de Mozart, a gente sabe que ele nasceu assim, de um conjunto. Ele nasceu num ambiente de músicos, né? O pai era músico, louco por ele, todo mundo sabe. O pai dele viveu muito em função dele. O irmão tocava piano, irmão mais velho, e logo muito criança, de 4 a 6 anos, ele já tocava divinamente bem, como diz o povo, né? O piano. Ele escutava assim, uma vez num lugar da corte, ainda criança, ele escutou. Mas aí ele escutou uma música que só as pessoas que eram da corte e que eram do clero que tinham acesso à partitura. Ele escutou uma vez e disse, não, eu já memorizei. Uma música complexa. Essas músicas, esse tipo óperas, elas eram longas. Então, eles ficavam impressionados. Ele era fisicamente uma pessoa assim, baixinha, magro, mas tinha uma característica, e aquele filme Amadeus explora, né, como direção, mas dizem que aquela história dele com Salieri não é uma coisa que tem indicadores históricos. As pessoas faziam os filmes com mais liberdade de ficção. Hoje em dia, quando eles fazem filmes históricos, eles se assentam em determinados estudiosos daquela personalidade. O mundo ficou um pouco mais exigente nisso. Mas tem uma coisa muito boa que aquele filme tem, que é a alegria que era constante do Mozart. Não tinha momento de infelicidade, assim, de lamentação. Ele não perdia tempo. E isso, naquele ambiente da corte, era um escândalo. Uma pessoa sempre feliz, sempre espontânea, sempre alegre, era um escândalo. Até hoje a gente pode ver assim. Se você vê uma pessoa espontânea num lugar, alegre, as pessoas às vezes são muito castradoras mesmo, assim. Pouco compreendem dessa espontaneidade, dessa alegria que ela vem de um lugar que não está nos acontecimentos da Terra. É aí que a gente percebe. Lembre-se da frase dele, né? Eu sou um homem vulgar, minha música não é. Quer dizer, mesmo que eu viva e transite neste ambiente, eu trago uma tarefa espiritual que é maior do que eu, né? O casamento dele, com Constance, foi um casamento feliz. Ela era cantora de uma família de músicos, a irmã dela também. A irmã dela trabalha muito nas óperas dele. Isso o filme traz. Ela gostava de fato dele, mas esse amor foi se desvelando aos poucos. Quando ele tinha tanto amor a ela, que quando ele descobriu que ela gostava de música barroca, ele estudou a fundo esta música. Mas com relação a algumas coisas da vida comum, ele não ficou, como se diz, à parte de sofrer as nossas
questões, né? Por exemplo, morreram-lhe 4 filhos, só ficaram 2 sobreviventes. Então, a pessoa perder um filho já é difícil, 2 também, 3 também, mas 4, né? Embora se saiba que antigamente isso teria sido mais comum. A gente sabe que historicamente é sim, porque não havia as informações que se tem da medicina e da saúde em geral, né? Então, 4 filhos ele perdeu e desencarnou com 35 anos, 35. A esposa dele desencarnou com 80. E depois que ele desencarna com 35 anos, ela passa o tempo trabalhando em função de deixar a música dele espalhada no mundo. Ela se dedica a isso, igual a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec. Ela desencarna mais depois que ele. Ela também fica trabalhando muito para não fechar a sociedade espírita, para não fechar a livraria que vendia as obras espíritas, para remeter para outros estados, países do mundo, para que se mantivesse acesa a chama construída por Kardec. No caso da Amélie Boudet, a coisa foi mais pesada para ela, não é? Com os estudos históricos hoje, cada vez mais se saberá disso. E ela se dedicou profundamente, corpo e alma, a uma tarefa que ela já fazia com Kardec, não é? Todo o acompanhamento da parte das mesas girantes, desde a parte das mesas girantes e todos os momentos da fenomênica mediúnica, das situações que Kardec viveu para poder pensá-las junto aos espíritos, ela acompanhou a Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec. A Constance do Mozart, eu fiz uma comparação por uma associação, assim, em termos do companheirismo de espíritos que vêm ajudar outros que têm uma tarefa específica e mais, vamos dizer, mais voltada para o coletivo. Porque a gente pode, numa vida, ter uma tarefa voltada para o coletivo. E noutra vida, a gente pode ter uma tarefa voltada para uma pessoa em particular. A Joana de Ângeles, depois daquela encarnação em que ela conheceu o Cristo, ela vive 2 encarnações, ela diz, para cuidar do marido e dos 2 filhos, que estavam em situações, em termos de evolução, precisando dela. Depois é que ela vai ser Clara de Assis, vai se devotar para aprender o Evangelho com Francisco de Assis, no raio de ação em que ele atuava e apoiando-o afetivamente, de uma forma distante ainda, né? Distante fisicamente, não é? Então, é importante ver isso. Ele tinha uma tarefa de uma pessoa que habita já em Júpiter, que é o planeta até onde se sabe que tem maior evolução no sistema solar. Os espíritos que lá residem são extremamente evoluídos. Não conhecem o ódio, como a gente viu aqui. Guerras nem se fala. As pessoas se amam, no geral, então isso vai criar uma condição muito bela, muito feliz. Mas o Mozart diz em outros lugares, não dá para ler tudo hoje, nem falar tudo, ele diz que ele vem sempre para a Terra para ajudar as pessoas, sobretudo na esperança. E aí vem a alegria, que é o nosso trabalho de hoje. Então vamos ver se a gente pode pensar nisso, que o trabalho desde as pequenas coisas até as grandes, vamos dizer grandes em termos do que a gente considera cada um, né? Ele deve ter esse movimento de manifestação da alegria. Essa invocação pela prece é justamente isso. É para que você aprofunde essa alegria no trabalho, nessa construção da vida no mundo. É isso que ele vai dizer aqui, não é? Então, que a gente possa ouvir alguma canção que a gente vai tentar anexar para se lembrar desta força de vida que tem a música de Mozart, trazendo para nós a necessidade dessa esperança que vem da conexão com o plano maior, com certeza. Porque eles sabem mais esperançar, os espíritos superiores. É o que a gente pode deduzir de outro momento da fala do Mozart. Mas aqui ele já fala muito da alegria, não é? Os filmes enfocaram esta questão. Ele está sempre muito alegre.
porque ele estava sempre trabalhando. Então, aquilo que a pessoa fazia, ele sofria, não tinha tempo de ficar remoendo, porque ele ia para compor suas 800 e poucas, 811 canções, né? Então, 600, 800, por aí. Canções não, sonatas, melodias complicadas, coisas que tem 10 instrumentos, 20, 30, 40 funcionando ao mesmo tempo. Ele escutava cada instrumento daqueles que toca junto no orquestra, ele escutava a melodia de cada um, os acordes juntos. É um desenvolvimento do espírito. Mas todos nós vamos nos desenvolver em inteligência e amor. Portanto, vamos estagiar em vários campos do conhecimento. Que a nossa alegria possa ser fortalecida desde já. Muita paz.